Seja muito bem-vindo. Esse é o 49º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade tendo prazer a cada dia. Eu sou o psicólogo André e atuo há mais de 2 anos no atendimento clínico. Nesse tempo foi no SUS, agora eu estou me retirando do SUS. Então eu tive muita demanda e auxiliei muitas pessoas a terem um controle maior da ansiedade, tendo mais prazer na rotina. Então, durante esse tempo, eu acabei inclusive me formando em terapias contextuais, acabei aumentando meu leque de atendimento e ampliando, os resultados. Então, com as orientações que eu ajudo as pessoas, eu vou falar aqui sobre um tema bem importante, O tema do episódio de hoje é 10 orientações de como tirar o cansaço. Então vamos começar assim, gente. Antes de eu explicar a intenção do episódio, eu vou guiar uma meditação. Os roteiros agora eles estão um pouco diferentes. Eu pretendo trazer melhorias no futuro, Eu pretendo também estar apresentando, agora que eu estou com um celular melhor, já que o meu computador faz ruído, no futuro eu pretendo estar apresentando slides ou alguma forma de apresentação pelo celular. A câmera frontal dele é muito boa, ou talvez em um momento futuro de outra maneira. Eu estou me organizando para isso, levando em conta que eu estou há pouco tempo nas redes sociais, eu estou há pouco tempo lidando com essa tecnologia, então eu ainda não estou totalmente familiarizado, mas eu quero trazer um conteúdo de maior qualidade aqui para o canal. Então, começando, vamos começar com uma meditação. Vamos começar com um exercício de ancoragem. Comece sentando em uma posição confortável, e feche os olhos. Sinta a respiração e perceba a sensação do ar entrando e saindo do corpo. Sinta seus pés no chão, seus glúteos na cadeira. Agora, comece a se conectar com o momento que a gente está, com o momento presente. Comece a concentrar a sua atenção na minha voz. Sinta a respiração por alguns momentos. O objetivo não é expulsar os pensamentos, não é não pensar em nada. O objetivo é apenas perceber os pensamentos vindo e deixá-los naturalmente irem embora. O objetivo agora é só sentir a respiração. Não se julgue, não se culpe. Faça algumas respirações profundas. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Vamos lá. 5 respirações profundas.
Caso esteja me acompanhando, mais uma. Quando você terminar, respire normalmente e preste atenção na respiração, observando a sensação do ar entrando e saindo pelo nariz. Sinta novamente toda a respiração do corpo por alguns momentos. Agora, vamos voltar novamente à respiração. Eu vou guiar 5 respirações diafragmáticas. Puxar o ar pelo nariz por 4 segundos, segurar o ar por 2 segundos, soltar o ar pela boca por 6 segundos. Vamos lá. Puxe o ar, segure, solte. Puxe o ar, sinta puxar pelo abdômen, segure, solte. Puxe o ar, segure, solte. Puxe o ar, segure, solte. Mais uma vez, puxe o ar, segure, solte. Agora nós vamos fazer um exercício de visualização. Mantenha os olhos fechados, se você preferir. Imagine um lugar calmo e tranquilo, como uma praia, como um jardim, como algum lugar que você adora ir. Observe todos os detalhes desse lugar, as cores, os cheiros, os sons. Se imagine caminhando nesse lugar, respirando esse ar fresco. Vou deixar você viver essa sensação, você se colocar nesse lugar por alguns minutos.
exercício é como nos sonhos. Durante o dia, nós passamos o dia conversando internamente com palavras. Durante a noite, com símbolos e imagens. É por isso que a gente sonha. Então aqui eu estou fazendo vocês tentarem sonhar um pouquinho durante o dia, sentir todas as sensações agradáveis desse lugar e de um sonho acolhedor. Volte a atenção novamente para a sua respiração. Sinta o ar entrando, passando pelo corpo e saindo. O objetivo não é ser perfeito, não é expulsar os pensamentos, não é se julgar, não é se sentir culpado. O objetivo é perceber os pensamentos vindo e naturalmente deixá-los ir embora. Comece a voltar a atenção para o seu corpo, para o momento que você está, para as mãos, para os pés. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Como é que foi a experiência? Eu irei começar a guiar as meditações de um jeito mais diversificado. Fique à vontade para compartilhar a sua experiência nos comentários. Qual que é a intenção do episódio de hoje? O
No episódio de hoje eu quero trazer 10 pontos relevantes aí para lidar com o cansaço. Então é um conteúdo, né, como a grande maioria do conteúdo do canal, né, um conteúdo de relevância pública, porque aqui no canal eu viso, né, auxiliar as pessoas a terem vidas melhores e, com exceção, né, dos conteúdos pessoais que tem, que não é tanta relevância assim, mas é interessante para quem quer me conhecer, os demais conteúdos são de relevância pública, digamos assim, são extremamente interessantes. E a intenção desse vídeo é orientar 10 pontos que dá para melhorar na vida de uma pessoa que quer lidar com o cansaço, tá? Eu vou colocar 10 pontos essenciais aqui. Então o primeiro ponto é higiene do sono, tá? O que eu me refiro com higiene do sono? Higiene do sono é uma base para arrumar o sono. E o que eu quero dizer com isso? O nosso sono, ele é algo involuntário. O que isso significa? Se eu decidir agora, vou esticar essa mão, eu estiquei, né? Então foi um movimento voluntário da minha parte. Vou mexer a cabeça para o lado, vou respirar mais intenso, né? O respirar, ele está tanto num como no outro, ele é meio que uma chave. Por exemplo, eu inspirei mais forte. Isso é um movimento voluntário de algo que geralmente a gente deixa no piloto automático, que é algo involuntário. Então são exemplos. O sono, ele é completamente involuntário. Eu não posso dizer para você, eu vou dormir agora, só fechar os olhos e dormir. Talvez algumas pessoas tenham esse poder, mas é até um problema, que é um problema aí de desmaios, então não é saudável. Mas assim, no geral, eu vou lidar bem com isso, né? Eu vou dormir bem, de certa forma, tendo uma rotina voluntária, tendo exercícios voluntários durante o dia, para no período da noite, o que é involuntário ser mais fácil. Então essa é a ideia que eu quero que vocês tenham por trás. E o que é essa rotina voluntária? Tirar a cafeína da tarde e da noite. A cafeína, quando eu me refiro, é o chimarrão, né, em alta quantidade de tarde e de noite. De manhã pode tomar, mas dá uma moderada na quantidade. O café, tirar mesmo, de tarde e de noite, né? O chimarrão não se toma de noite, inclusive. Refrigerante, evitar. Evitar de tarde e de noite, né? Se você quer tomar uma vez na semana de meio-dia, pode. Energético, evitar, mas se for tomar, tome de manhã, né? É o menos pior das situações. E outras bebidas, né? O chá preto, evitar de tarde e de noite. O chá verde, o chá mate, até ali na metade, no final da tarde pode. Achocolatado, tomar cuidado com o excesso e com a quantidade à noite também. Enfim, tem vários pontos aí em relação à cafeína. Se você tiver alguma dúvida, consulte na internet, tal coisa tem cafeína, e tente entender essa questão da dosagem. Na questão do café, eu recomendo descafeinado. Outro ponto da higiene do sono, não ficar no celular, não ficar muito no celular no período da noite. Então assim, ter um certo controle do celular. Por exemplo, se eu ficar 30 minutos antes de dormir até vir o sono, eu estou ficando mais ativo, né? Mexendo em redes sociais, jogando, vendo vídeos, eu estou fazendo coisas que me deixam mais ativo, isso piora um pouco a qualidade do sono, e eu estou deixando de estar dormindo, porque você não fica no celular até vir o sono, você faz algumas coisas e naturalmente o sono vai vir, né? Então o celular, também a luz artificial, fazer coisas que deixam para cima, a questão da alimentação, né? Não ser muito em cima do horário de dormir, dar 2 a 3 horas, excesso de atividade física, né? Ser mais cedo, né? 2 a 3 horas antes de dormir, terminar a atividade física. Então tem todos uns rituais assim que a gente vai lidar com relação ao sono, né? Tem mais alguns pontos como não se automedicar, né? Ou tanto melatonina como algum outro tipo de substância,
e evitar fazer coisas que deixam para cima, seja ver filmes, séries, ver TikTok, enfim, o que for aí, né, você tomar um certo cuidado com relação a isso. Então esse é o cuidado com a higiene do sono, tá? Então assim, a gente não consegue controlar quando a gente vai dormir. Agora eu decido dormir, mas a gente pode controlar fatores que vão auxiliar você a dormir depois. E indiretamente, mais indiretamente, a primeira coisa que você faz no dia já interfere no teu sono de noite. Então, pegar a luz natural de manhã, no começo da manhã, quando você acorda às 6, pegar a luz natural ali às 7, pegar luz natural no pôr do sol, isso já interfere no sono da noite. E a rotina da noite interfere totalmente, interfere diretamente com a questão da qualidade do sono. Então esses são os pontos, tá? Tem episódios próprios aí, o episódio 30 mais recente sobre o sono, que eu dou mais detalhes sobre esse tópico. Então se você quiser melhorar o sono, eu sugiro ver o episódio 30, é muito interessante. Então outro ponto, para lidar com o cansaço, o que eu vou falar aqui talvez para algumas pessoas seja contraintuitivo. O que eu quero dizer com isso? A atividade física, ela ajuda a ter energia. Você pensa, tá, mas se eu vou cansar, como que eu vou ter mais energia? Tanto que ela melhora a qualidade do sono, então além de você dormir, você vai dormir bem, isso é um fator extremamente relevante, e ela melhora diversos fatores aí de energia na tua vida. Ela melhora, ela aumenta a quantidade de energia que você vai ter. Então se você pensar, eu não vou fazer atividade física porque eu já tenho pouca energia, se eu fizer eu não consigo fazer nada. Na verdade, com o tempo você vai ter menos cansaço, tá? A atividade física é recomendado aí pelo menos 2h30 por semana pela Organização Mundial da Saúde, e varia do objetivo de cada pessoa, tá? Varia do objetivo de cada pessoa. Tu não vai colocar 3-4 horas na semana para um fisiculturista que nem tem carne, puro músculo, bem dizer, nem tem carne, que eu digo no sentido gordura, eles têm uma taxa de gordura aí bem inferior à quantidade da média das pessoas, mas tu também não vai precisar, para ter resultado, eu quero o mínimo de resultado, eu quero saúde, fazer 20-30 horas de atividade física por semana. Não, tipo assim, tu precisa enquadrar um tempo limite, um tempo interessante para os teus objetivos. E dependendo da situação, por exemplo, emagrecer, você pode ter um resultado mais demorado fazendo por um tempo maior, em vez de fazer de maneira tão intensa. Só que tu tem que manter a constância para depois se manter magro, tá? Magra, no caso. Então assim, atividade física é extremamente essencial para quem quer lidar com esses pontos, Então, o segundo ponto, é higiene do sono, atividade física, meditação. Então eu guiei uma meditação ali no começo, com alguns exercícios. Ela é ótima, tá? É uma meditação um pouco mais diversificada e tem diversos outros exercícios. O que eu noto sobre a meditação? Eu tive diversos ups na minha vida, assim, digamos, no xadrez. Por exemplo, eu já tinha um certo nível, eu comecei a fazer atividade física, continuei jogando na internet, eu notei melhor. Comecei ali com o inglês, eu também na época do inglês, que força um pouco a cabeça, na época que eu estava começando, eu também notei uma melhora. Mas não a melhora no meu nível de jogo, mas a melhora na minha performance. O que eu quero dizer? Se, por exemplo, algumas noites eu ia jogar contra os adversários e ficava mal, perdia, deixava a desejar por estar cansado, e ter falta de horário no agendamento, com a meditação teve um ponto de melhora. Eu lembro que eu até consegui ganhar de diversos jogadores, fazer diversas boas partidas, mesmo cansado. Isso é significativo, tá, gente? Isso é muito importante. Então a meditação, ela é extremamente relevante para você lidar com o cansaço, E você consegue, mesmo estando cansado, performar bem, E claro,
não substitui o sono, tá? Ah, não, vou dormir de 8 horas por dia, eu vou dormir 5, vou meditar 1, que daí eu tenho 2 horas a mais para produzir. Não, gente, eu não tô falando isso, tá? Não, longe de mim falar um negócio desse. Tenta ajustar o sono, manter o sono regulado, tá? Que a meditação ela auxilia bastante. Rotinas regulares ajudam a reduzir a fadiga. Então, o que eu quero dizer com rotinas regulares? Se você não for surpreendido por questões o tempo todo, você consegue regular o sono. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você consegue ter uma rotina similar na sua semana, você vai ter menos cansaço. Se você já estiver apto, já estiver adaptado com determinadas situações. O que for novidade, o que for diferente para você, vai gerar um cansaço. E você vai trabalhar justamente para se adaptar com isso e ter rotinas regulares. Tudo que é regular no sentido da rotina, o corpo responde melhor. E se você não inventar muita moda, pelo menos não o tempo todo, você vai ter menos fadiga. Então assim, é interessante ter uma rotina regular. E seguindo os princípios do canal, né, que é uma rotina autossustentável, com lazer e produtividade. Então, por exemplo, eu acordo, né, eu faço o que tem que fazer, sou extremamente produtivo, tenho lazer e vou dormir. No dia seguinte eu acordo no mesmo horário e consigo manter a mesma produtividade. Talvez eu não vá ter uma produtividade absurda, uma produtividade gritante, mas eu tenha uma produtividade interessante no decorrer dos dias. Então é isso que eu me refiro na questão da produtividade, na questão da rotina. Ter uma rotina autossustentável com produtividade e lazer durando aí um espaço de tempo maior, né? Você sendo consistente a semana inteira em vez de ser consistente apenas um dia, em vez de fazer tudo o que tem que fazer naquele dia e ficar uma semana sem fazer nada. Uma rotina consistente. Então, alimentação saudável. O açúcar, por exemplo, ele piora, né? Ele dá mais ansiedade, com o tempo ele fadiga, né? Ele faz o corpo cansar, entre outros fatores, né? Se você tiver uma alimentação inadequada em diversos pontos, o corpo vai responder mal. Então assim, alimentação saudável. Mas quando eu digo saudável, não é necessariamente fitness. Fitness é quando a pessoa raramente ou nunca sai da dieta, segue algo extremamente rígido. Saudável, a pessoa até pode sair, só que ela predomina, né? Ela tem geralmente uma alimentação mais saudável e às vezes ela se permite sair. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Essa é a diferença entre saudável e fitness. Tem pessoas que fazem atividade física só para poder comer e ser saudável, e não tem nenhum problema com isso. Pelo menos a pessoa está fazendo atividade física. Então assim, você tem que ter uma diferença. Por exemplo, nos treinos de corrida, no sábado, no domingo, que é os dias indicados, teria que fazer um treino de corrida maior, um longão que eles dizem, que vai depende o que você está tentando, mas de 1 hora para mais, de 1h30 para mais. E se você está tentando a maratona, vai até mais de 2 horas e meia, o treino. E assim, a recomendação é comer pizza, comer lasanha na noite anterior. Então é ter uma refeição pesada para ter uma carga uma carga energética maior, para ter carboidratos no corpo. Então é um exemplo, e não tem problema, a pessoa vai aproveitar essa energia, vai fazer o que tem que fazer e está tudo certo. Então assim, a recomendação é ter uma alimentação saudável e às vezes se permitir comer um pouco mais, principalmente levando esses fatores que eu falei em conta. E claro, sobre o cansaço específico, se tiver algo relacionado com alimentação, tem que ver especificamente aonde você está errando, tem que ver o que precisa ser mudado. Não é do meu entendimento, não é da minha área, mas a gente sabe no geral alimentos que não fazem tão bem assim. Primeiro, um item essencial do sono, então, como eu falei, moderar o álcool e a cafeína.
né? São dois itens extremamente importantes em relação ao sono. Por exemplo, se você beber durante a noite, você não vai conseguir ter um sono de qualidade. E se você ingerir cafeína durante a noite, né, durante a tarde, durante a noite, né, cafeína em alta quantidade, vai afetar o sono. Assim, o álcool você pode beber às vezes, só que você deve levar em conta que não é um remédio para dormir e que não é uma solução para os seus problemas. Então assim, é só uma forma de lidar com a vida às vezes. A cafeína eu recomendo que você evite. Evite ela em excesso e com uso inadequado. Para ter uma melhora na fadiga, você pensa, mas o café me dá energia. Até dá, só que o problema não é esse. O problema é que ele gera um custo. Então, se ele te dá energia, se você está enérgico na hora de dormir, na hora que é para você ter energia de manhã cedo, você já não está. Então, assim, o café, ele aumenta a ansiedade e ele dá energia. E aumentar a ansiedade não é algo ruim, depende do contexto. Se você está levantando de manhã sem energia, é um ótimo remédio. Então, dá uma controlada, né, do álcool, tá? Assim, se você quer beber de vez em quando, tudo bem, de vez em quando de noite, tudo bem, às vezes eu também faço isso, mas eu recomendo que você tenha o cuidado, né, de não ser sempre, e se você não consegue ter o controle de beber, eu bebo uma taça, eu tenho que beber 2 litros. Se você não consegue ter o controle, então não beba, tá? Não beba, porque você tem uma facilidade aí pro alcoolismo e só colher os prejuízos do álcool, que ele pode vir alguns benefícios assim, né, de prazer, ele tem algumas vantagens realmente, né? Inclusive no Japão, por exemplo, eles têm uma cultura de trabalhar muito, uma taxa de suicídio alta, uma taxa de estresse, depressão ali alto e uma taxa de natalidade baixa. Então nasce menos pessoas que morrem lá, né? E o que isso significa? Significa que o álcool ele pode atuar como algo interessante. Ele ajuda no lazer, ele ajuda a pessoa a se divertir e no sentido sexual pode ajudar até os casais a se soltar e aceitar, né, terem filhos. Então assim, o álcool não é de todo mal, ele só tem alguns contextos em que ele não se aplica. E no Brasil a gente tem um problema com excesso. Então se a gente for para o outro lado do mundo, a gente já tem problemas pela falta. Como muita coisa na vida, né? A falta e o excesso são gritantes. É a questão da ansiedade, a questão da bebida alcoólica. A cafeína é interessante, né? Ela pode ser útil. Então tem diversos pontos que a gente tem que tomar cuidado com a falta e com o excesso. Tirar pequenas pausas durante o dia. E o que eu quero dizer com pequenas pausas? É você ter um tempo depois do almoço, ter um tempo saudável aí na rotina, ter um tempo no meio da manhã, no meio da tarde, seja para mexer no celular e fazer alguma coisa, assim, de forma consciente, eu estou tirando essa pausa para isso, seja para ouvir uma música, seja para escrever, seja para ler, algo que você sente prazer. Eu sinto prazer na comédia, vídeos curtos, vídeos de xadrez, jogar, né? Eu só não jogo quando eu estou em serviço, mas se eu estou com algum tempo livre eu acabo jogando. Então assim, existem diversas formas de você aproveitar o tempo livre. Tenha tempo livre, que isso vai diminuir a tua carga de estresse. E como eu falei, né, tanto nesse tempo livre como em outros momentos, praticar atividades relaxantes, como ler, ouvir uma música, tomar um banho quente. Isso pode melhorar o sono e a disposição. O banho quente, inclusive, ele ajuda a aumentar a temperatura de noite, que é algo útil para dormir, tá? Então citei diversos pontos úteis aqui em relação a isso. Você pode conversar com um amigo, você pode mexer no celular, né, ouvir música, mexer no TikTok, ver vídeos curtos, vídeos longos, filmes, séries, jogar, mexer nas redes sociais. Tem muitos prazeres que você pode ter. Eu recomendo que você tenha, talvez você precise até reduzir eles, né, e ter um controle. Agora eu faço alguma coisa, agora eu vou no prazer. Agora eu faço alguma coisa, agora eu vou no prazer. É nesse sentido que eu quero que você se ajude.
identificar o estresse, escolher lidar ou evitar com ele, ou evitar o estresse. Por exemplo, se eu tenho um colega de trabalho que é muito estressante, eu decido, eu posso evitar ele? Posso, tá, então eu evito, tenho menos estresse. Eu não posso, então eu tenho que aprender a lidar com o estresse e aceitar que esse colega tá ali. É uma das formas, tá? E buscar ajuda. Se por qualquer um desses pontos você estiver tendo dificuldade ou até tiver outros pontos que você percebeu sobre o seu cansaço que você não consegue lidar sozinho, busque ajuda. É extremamente importante você se ajudar para ter uma vida mais saudável. Então, eu estou encerrando o vídeo. Foi muito interessante o conteúdo trazido aqui hoje. Em alguns pontos eu entrei mais em detalhe, em outros pontos nem tanto. Trarei novos episódios do podcast Rotina Funcional para quem quer ter uma regulação melhor da ansiedade, tendo prazer a cada dia. Tem na descrição um formulário para fixar o conteúdo dessa gravação, e tem também as minhas redes sociais. Eu estou postando conteúdo todos os dias no Instagram. Eu não estou conseguindo ainda lidar com o resto porque eu assumi uma demanda muito grande, acima do que eu conseguiria. Então, assim, em breve terá conteúdo no Telegram, conteúdo no e-mail, terá conteúdo em outras redes sociais. Agora é conteúdo diário no Instagram, vídeos curtos, vídeos longos, e eu estou para iniciar aí a produção de reels também para o Instagram. Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima.